Mais na fita, gravando. Boa noite a todos que nos visitam através do canal do Grande Oriente Paulista, do Facebook, e agora também inaugurando as nossas comunicações através do canal do YouTube. Nas nossas apresentações, dentro do nosso princípio de universalidade do conhecimento, nós temos procurado trazer as diversas formas de pensamento possíveis, tanto maçônicas ou não. Hoje, especialmente, nós temos a satisfação de receber aqui como convidados a Luana Mediani Pires, que é uma arquiteta, mas vem nos falar hoje sobre a harmonização energética de ambientes. Ela também é astróloga, mestre em Reiki e em Elemental Light. Nós temos a satisfação de ter conosco aqui o nosso irmão Wilson Correia Leite, mestre maçom das grandes lojas do estado de São Paulo, segue a sua particularidade muito bonita, por sinal, do rito Adoniramita, mas também vem trazer os seus conhecimentos a respeito da cultura como sacerdote de Umbanda. O nosso irmão Luiz Felipe Moura, grande secretário do Grande Oriente Paulista na área de comunicações, é psicanalista, mestre em Reiki e também em Elemental Light. E hoje deixou de ser o nosso mediador, ele foi rebaixado para ser palestrante. O meu conterrâneo da Grande Novo Horizonte, irmão Pedro Neves, também grande secretário do Grande Oriente Paulista na área de planejamento. O nosso querido irmão Pedro Neves, empresário, mas hoje particularmente vem trazer os seus conhecimentos como divulgador da doutrina espírita. Ele também é palestrante e participação da TV Web Luz. Eu só quero fazer, além das boas-vindas, é lógico, um comentário ao qual eu compartilhei com o irmão Pedro essa semana. Eu nunca acreditei em coincidências. E, pelo contrário, eu acredito que a sincronicidade é a mais perfeita lei que nos conduz nos nossos caminhos. Essa semana eu compartilhei uma frase no meu perfil pessoal do Facebook, descompromissado de qualquer coisa. Aliás, eu nem sabia que vocês estavam planejando esse agradável encontro aqui. Mas eu encontrei uma frase de Mahatma Gandhi que eu achei sensacional e quis compartilhar. E o grande Gandhi, ele disse certa vez que as religiões são caminhos diferentes convergindo para um mesmo ponto. Que importância faz se seguirmos por caminhos diferentes desde que estamos atingindo o mesmo objetivo? Fica como reflexão para esta noite, para esse nosso encontro. Eu quero fazer um alerta que hoje, apesar de ser no canal do Grande Oriente Paulista, é um encontro que não tem diretamente, absolutamente nada com a maçonaria. Mas a maçonaria, no seu princípio de respeito a todas as religiões e pela nossa crença absoluta no grande arquiteto do universo, ou no Pai Maior, ou no Criador Celestial, enfim, como o coração de cada um pretenda fazer essa interpretação, nós abrimos a esses 4 estudiosos para que compartilhem conosco seus conhecimentos sem fazer apologia nenhuma aos seus conhecimentos. Agora fica aí um desafio. Se vocês acharem interessante o que cada um deles nos falar, vão lá conhecer, vão lá interpretar, vão lá fazer essa verificação. E outras culturas, outras religiões que também quiserem fazer parte, estamos de portas abertas aqui, porque eu e todos nós acreditamos que o Criador é um só, a quem chamamos grande arquiteto do universo, né? Eu gostaria, ficou o Luiz Felipe, o primeiro convidado desta noite,
a fazer uso da palavra. Luiz Felipe, sinta-se em casa. Aliás, né? Bom, muito boa noite a todos vocês, né? Então, hoje eu vim aqui falar um pouquinho para vocês a respeito do Reiki, né? E é muito interessante porque nós estamos falando de um tema que é a canalização de energia como uma forma, né, de terapia alternativa. Eu e o Pedro Neves estamos fazendo aqui, bolando uma série sobre terapias holísticas, né? E é muito interessante porque, na verdade, isso complementando a fala do Sereníssimo Grão-Mestre, nós vamos falar sobre canalização de energia sem religião e também de uma perspectiva religiosa, né? O Pedro e o Wilson vão abordar uma perspectiva religiosa, né? E aqui falando de Reiki, né? O Reiki ele não tem uma conotação religiosa, né? Também o Elemental Light, que a Luana vai abordar, também não tem, né? Então teremos teremos para os dois gostos aqui. Bom, então, Reiki é um assunto que certamente muita gente já ouviu falar, né? Mas o que é Reiki, né? Muito bem. Então, existem várias definições, eu já li várias, né? E eu vou apresentar para vocês a definição que, dentro dos meus estudos, obviamente, fez mais sentido para mim, né? Com todo respeito àqueles que têm uma visão, às vezes, um pouco diferente. Bom, mas o que é Reiki, né? Bom, primeiramente, a gente tem que entender que no Japão, né? Em japonês, usa-se o termo Rei para se referir à energia primordial, né? Então, os japoneses eles entendiam que havia uma energia primordial no universo, tá? E essa energia primordial do universo, então, ela seria a base, o fundamento da matéria, né? Mais ou menos como você tem o éter, por exemplo, num sistema grego e outros povos tinham outras visões sobre isso, né? E alguns povos do Oriente que tinham essa mesma energia, né? Entendiam que o universo era permeado, seja do éter, seja do rei, né? Começaram a procurar desenvolver como canalizar essa energia, né? E isso, a princípio, começa ligado a religiões. Existem religiões que fazem uso da energia rei, dessa energia universal, né? A mais conhecida, talvez, das pessoas seja a Jorei, né? Que Jorei vem daí, né? O nome rei no final vem daí, né? E o ser humano, né? Ele também tem uma energia. Para os povos orientais, eles chamam, né? No japonês, chamam de Ki, né? Aí você tem Chi para os chineses, né? O pessoal lá no Oriente Médio, né? Os judeus chamam de Nefesh, enfim. Mas é aquela coisa da energia vital, né? Da energia que circula no nosso corpo, né? Que é parte aí, por exemplo, da acupuntura e de outros sistemas. Então, o que é Rei? O que é Reiki, né? É uma junção de Reiki. Alguns definem como energia de vida, outros como uma energia vital. E eu gosto mais dessa definição. É uma combinação da energia universal com a sua energia pessoal. Ou seja, eu vou canalizar uma energia, eu vou captar uma energia universal para poder canalizar, né? Então, o Reiki, ele como sistema, eu estou abreviando muito, obviamente, né? Ele vem daí. E como é que o Reiki surgiu? Ele surge com esse camarada aqui, Mikao Usui, 1865 a 1926, e o Mikao Usui, ele era um japonês, ele era um budista, né, um monge budista, mas ele pesquisava medicina alternativa e ciência. Ele era, por essência, um cientista para o padrão oriental, para o padrão da época, né? E dentro das pesquisas dele, ele tomou contato com várias técnicas, né? E num dado momento ele faz um retiro, vai para o Monte Kurama, né, lá no Japão, e ele desenvolve o seu método de harmonização, né? Tem até uma história que ele volta do Monte Kurama, né? E ele, num dado momento, ele se corta, ele coloca a mão, né, no pé dele e imediatamente a mão para de sangrar, né? Então, isso acaba... e aí, a partir daí, ele percebe, opa, tem algum... né, o pé parou de sangrar. Aí ele olhou e falou, opa, tem alguma coisa aqui, né? E é muito interessante, eu já ouvi vários relatos de reikianos, né? A própria Luana já passou por isso, né? De parar de sangrar, estancar o sangramento muito rapidamente com o reiki, né?
Mas o Mikao Usui, na época dele, já existia uma série de grupos que canalizavam energia areia, etc., mas com rituais religiosos. E ele não desejava que o reiki fosse uma religião. Ele desejava que o reiki tivesse uma abordagem científica para os padrões orientais, né? Então, o reiki, embora você tenha instrutores de reiki mestres, terapeutas que misturam, né, com a sua crença pessoal, falam de anjo, arcanjo, mentor, etc., nada disso diz respeito ao reiki, né? O reiki ele é um sistema que ele não tem essa conotação, né? E o próprio Mikao Usui, na única entrevista que ele deu, que se tem registro, ele diz até: virá o dia em que o assunto será esclarecido cientificamente, né? Então, é exatamente essa a ideia dele. Ele entendia que havia, né, uma energia, né, universal a ser canalizada, né? Ele não entendia bem exatamente tudo do sistema, ele era muito humilde, né, nessa colocação dele, mas ele desenvolveu o quanto ele pôde esse método. E o reiki se popularizou, né, por diferentes escolas no mundo, né? Existem escolas no Oriente, escolas no Ocidente, elas brigam entre elas para saber quem tem razão, né? Eu, particularmente, sou mestre em 8 sistemas de reiki e eu tenho a minha forma de ver o reiki, que pode ser um pouco diferente da forma de outros. Mas antes de qualquer coisa, eu queria contar para vocês muito rapidamente do meu contato com o reiki, né? Primeira vez que eu ouvi falar do reiki, eu sou uma pessoa bem pé no chão com algumas coisas, né? Uma pessoa chegou para mim e falou: você não quer fazer né? Não quer aqui receber um reiki? Eu falei: reiki? Aquilo interessante. O que é isso? Não, é um japonês que foi na montanha e voltou curando. Eu falei: beleza, tá. Né? E Papai Noel, né? Coelhinho da Páscoa, né? Conta outra, né? O japonês vai lá e volta curando? Como assim? E passaram-se alguns anos e eu não pensei mais no assunto. Aí, num dado dia, eu vi essa matéria que está aqui à esquerda, da revista Galileu, falando, né, de uma tese que foi feita na USP, onde foi comprovado o efeito do reiki, né? E depois dessa tese, e essa não só no Brasil, mas também em outros países aconteceu, mas algumas outras teses foram feitas falando da validade do reiki. O reiki hoje está em hospitais, ele é reconhecido como uma terapia alternativa, né? Alguns hospitais importantes, como Albert Einstein, tem reiki, enfim, né? Então, aí eu falei: agora eu quero, né? E fui atrás justamente de estudar o reiki, né? Bom, então em que consiste o reiki? Muito rapidamente. O reiki ele é um sistema completo que tem por objetivo a harmonização pessoal. Então, você harmonizar você mesmo, né? E você harmonizar também outras pessoas. Tá? Então, você tem, por exemplo, uma meditação com alguns princípios, né? Você, por exemplo, né, não se zangar, né? Você ter paz com as pessoas, etc. Tem algumas técnicas para você meditar. Existe o que essa moça está fazendo aqui nessa foto, que é uma autoaplicação, né? O reikiano, ele recebe uma iniciação, ele passa a canalizar energia e ele pode se autoaplicar. E a gente melhora muito a qualidade da nossa vida quando a gente faz autoaplicação, né? Purificação, por quê? Porque a gente pega a carga, né? Tem pessoas como eu, talvez seja o caso de quem está assistindo, né, que chega num ambiente e se sente mal, sente que ficou uma carga, que o ambiente é denso, é pesado. O reiki ajuda você a se purificar, bem como a você se proteger. Você pode também fazer isso com terceiros, né? Eu atendo como terapeuta reiki, né? A gente tem histórias magníficas para contar, pessoas que melhoram muito, né, a qualidade da sua vida a partir exatamente, né, das aplicações de reiki. Existe até cirurgia, entre aspas, energética, que é parecido com algumas cirurgias que são feitas em religiões, mas não tem conotação religiosa, né? Onde a gente trabalha o campo áurico da pessoa para tirar coisas que podem estar grudadas, né, na aura, que não é muito legal, tipo miasmas, energias densas, né? O reiki pode ser usado para harmonizar ambientes, para harmonizar situações, né? E, na essência, a ideia do reiki é: você vai tratar energias deletérias, energias negativas, seja no seu corpo, no ambiente, no campo áurico. Se você tiver excesso de energia, você vai trabalhar, e aonde falta também. E a partir daí você harmoniza. Então, assim, na verdade, o reiki não cura, mas o reiki harmoniza você e o seu corpo harmonizado vai se curar.
e a gente tem histórias magníficas, né? Começando aí falando de um caso pessoal, né? Eu, particularmente, tinha uma série de coisas, eu tinha dores nas costas muito fortes, que a partir do reiki eu parei de ter, né? Também o reiki trabalha o nosso corpo mental, o nosso corpo emocional, né? Energeticamente falando, e a partir disso eu tive mudanças de vida para melhor muito grandes. Às vezes algumas mudanças de vida assustam muito a gente, né? Mas a gente tem que sempre entender que essas mudanças elas são para a nossa felicidade, elas são para melhor, né? Teve um caso muito interessante, né? O meu primeiro, porque o reiki ele funciona também à distância, né? Então, pessoas que estão na pandemia, estão precisando de ajuda, de um apoio, né? A gente faz atendimento à distância. E o meu primeiro atendimento à distância foi com um gato, né? Não dá nem para dizer que realmente no caso do gato exista né, alguma coisa psicológica, que é sempre o que alguns falam, né? Inclusive a tese da USP, né, foi feita com ratinhos, justamente porque eles não têm essa coisa da sugestionabilidade, né? E o gato estava desenganado, né? O gato ia ser sacrificado. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não sacrifica o gato, eu vou mandar reiki para o gato. E no dia seguinte o gato estava melhor, né? Teve o caso também da Dora, né, que é a filhinha da minha prima Roberta, se estiver assistindo, um grande beijo para ela, né? Mas a Dora, uma vez ela estava muito gripada, né? Ela estava realmente muito mal, né? E a gente eu usei uma técnica, né, que combate infecções virais, né? E a Dora também melhorou bastante, né? Foi algumas experiências, né? E teve também uma mãe, né? Se eu trouxe mais uma história, eu poderia ficar a noite inteira aqui falando de histórias com reiki, né? Mas a história da mãe de um vizinho meu, né, que ela sofria de dores abdominais muito fortes, né, e eu percebi, né, algumas pessoas que têm essa capacidade de perceber, de ver algumas energias mais sutis, né, eu percebi que ela tinha parecia uma massa, né, no abdômen. E aí eu usei uma técnica, né, cirúrgica, né, de cirurgia reiki aí com ela, né, e a gente conseguiu remover aquilo ali e passamos a fazer a aplicação de reiki, né, e ela realmente melhorou muito, né, e cessaram as dores dela, né? Então, assim, a gente tem relato de reiki melhorando qualidade do sono, né, melhorando depressão, né, melhorando dores, e outras coisas fantásticas, né? Apenas, como eu disse, né, o reiki ele não cura, ele harmoniza o corpo. Por quê? Porque os orientais acreditam que o corpo harmonizado ele tem a capacidade de se curar. E, né, obviamente, ele também, né, mesmo que você precise de um remédio ou de uma outra coisa, eu sou super a favor, né, da gente usar a medicina ocidental, eu sou psicanalista, né, acho que o reiki não substitui uma análise, por exemplo, né, mas terapias holísticas, elas podem nos dar mais qualidade de vida e serem ótimos coadjuvantes, né? E a última coisa que eu queria dizer para você que se interessou pelo reiki, né, seja para receber, depois, né, a Luana vai deixar um contato aí da gente, mas, né, nós temos um projeto de trabalho, mas se você também se interessou em ser um reikiano, tome cuidado só com o que tem na internet. Está cheio por aí de portal, de curso disso, daquilo, né, com mestres que não são, né, às vezes, assim, tem uma linhagem, né, que não é exatamente uma linhagem muito confiável. Não conhecem as técnicas, né? E o reiki original autêntico, você tem que ter, né, uma ascendência até Mikao Usui, que foi o fundador, e garantir que aquelas pessoas ali, elas são pessoas sérias. Tá? Eu, por exemplo, sou sexto na linhagem desde Mikao Usui. Mikao Usui, né, década de 20, ele faleceu, então dá para perceber. Eu tenho uma linhagem de muita qualidade, eu fui atrás. Em outros sistemas de reiki, eu sou segundo, abaixo do fundador, né? E isso é para os meus alunos e para as pessoas que recebem uma grande qualidade, né? E uma certeza de um trabalho sério, né? Eu brinco, costumo dizer, existe o reiki e existe o fake. Cuidado com o fake, né? O fake, eu cheguei, antes de ser reikiano, a receber reiki de uma fonte não confiável e me fez muito mal. Então, tenha certeza, não busque em qualquer lugar, busque uma fonte que tenha, né, esteja próxima da origem, um mestre sério, né, que o reiki certamente tem muita qualidade de vida a agregar para todos vocês, né? Então, era isso que eu queria
compartilhar com vocês hoje. Muito obrigado, Felipe. Excelente explicação. Um pouco curta, porque a gente fica com vontade de saber um pouco mais. Mas vai ter o contato, viu? Depois, quem quiser mais informações, viu, Fernando? Tá Depois certo, da tá apresentação certo. da Luana. Luana, mais uma vez, Luana, seja bem-vinda na nossa casa. A sobrinha Luana, fique à vontade e sinta-se realmente em casa. Muito obrigada. Primeiramente, quero agradecer muito, viu, a oportunidade, o espaço aí para poder compartilhar um pouco de conhecimento. É sempre muito bom ter essa troca. Obrigadão. Bom, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho a respeito do Elemental Light. Não sei se já está aí aparecendo para vocês a tela. Só me sinalizem se está tudo certo. Perfeito. Certo? Então tá bom. Bom, o Elemental Light, né, como o próprio nome já traz alusão, ele fala sobre elementos. E quais elementos que são esses? São os 4 elementos oriundos da natureza, né, da base da criação, como muitas culturas elas trazem de muitos anos atrás, e enfim, dessa questão de que somos todos um e que a gente vem dessa junção dos 4 elementos. Os 4 elementos que são a terra, a água, o ar e o fogo. Se a gente for parar para pensar, eu penso de uma forma assim, se todos somos um, imagina assim, uma semente, né? Uma semente que está ali embaixo da terra, ela precisa da terra e ela precisa de uma quantidade adequada de água e de ar de luz solar, que no caso seria o calor do fogo. Se a semente ela precisa dessa harmonia, nós também precisamos, nós temos também como um padrão a natureza, né? A gente faz parte, somos todos um. Então, essa proporção e essa harmonia desses elementos é muito importante para o nosso corpo, para a nossa personalidade, para as nossas tendências comportamentais, e nem sempre a gente consegue ter esse equilíbrio durante o dia a dia, enfim, através de alimentação, através de local de trabalho. De repente você trabalha num lugar que é muito fechado, você não consegue ter acesso a uma ventilação natural, você não vai ter tanta conexão com o ar, né? Você não vai ter tanta conexão com esse elemento. Então eu estou trazendo um pouco dessa introdução porque eu acho que vai ajudar bastante na compreensão de como o Elemental Light ele pode ajudar, em como que ele pode, assim, quais são todos os benefícios que ele traz através dos elementos, porque o Elemental Light, vocês vão ver mais para frente, a hora que eu explicar um pouco a respeito da técnica, ele traz a canalização desses elementos, através da energia desses elementos. Então, assim, como que os elementos, eles podem, vamos dizer assim, afetar, né, tanto no excesso como na falta, como que eles podem nos trazer problemas na nossa vida, no nosso dia a dia. Por exemplo, a Terra. Quando a gente pensa na Terra, a gente pensa na concretização, na materialização. Uma pessoa com falta de elemento terra na vida dela, ela vai ter uma dificuldade de colocar as coisas para funcionar, vai ter uma dificuldade de concretização. Se ela tiver um excesso, ela vai ter uma rigidez, vai ser uma pessoa tensa. Então, vai ser aquela pessoa totalmente apegada materialmente, ela vai ser o cético São Tomé, assim, né? Que precisa de regras e precisa daquela coisa preto no branco, uma pessoa completamente rígida. Pensando na água, a água o que é? Ela traz a fluidez, né? Se você pensar a água como elemento mesmo, quem tem a falta dela não vai ter fluidez, vai ser uma pessoa sem vai ter falta de empatia, uma pessoa apática, que não tem compaixão pelos outros, uma pessoa seca, cabeça dura, que não se adapta facilmente. Por contraponto, o excesso disso faz com que as emoções fiquem mais afloradas, né? Então, a pessoa, ela se compadece demais com os sentimentos dos outros, ela não sabe o momento que ela para de ser ela e ela é o outro, que se compadece demais, né, com os problemas. Ela pode também se envolver demais com as energias dos ambientes e das pessoas. Que mais? Sem contar
assim, os problemas físicos, né, que a gente pode ter, por exemplo, uma pessoa com excesso de água, ela provavelmente vai ter problema de circulação, de retenção hídrica, de prisão de ventre, enfim. No quesito do ar, o ar a gente pensa na questão de discernimento, de troca, de conhecimento. Então, uma pessoa com falta de ar na vida dela vai ser uma pessoa que vai ter o intelecto um pouco mais prejudicado, uma memória fraca, de repente uma criança com uma certa dislexia, no físico, talvez um problema nos nervos, alguma coisa nesse sentido. E o ar em excesso vai ser o contrário, vai ser uma pessoa que pensa demais, um pensamento muito acelerado, uma alta atividade mental, pode trazer falta de foco, uma certa dispersão. Então, também alguns problemas de nervos, mas em outro sentido. E o fogo, que na falta dele, você imaginar o fogo, né, como vontade, como impulso primário, você vai ter uma certa depressão. Se você é uma pessoa não muito animada, uma pessoa um pouco mais reclusa, uma pessoa que pode vir a ter problemas com osteoporose, com dente fraco, com anemia, pessoas que são muito friorentas. E no excesso, pessoas altamente impulsivas, altamente ansiosas, que não conseguem se desligar, pessoas que começam coisas com muita energia e de repente não conseguem manter. Então, igual o fogo de palha, né? Assim, começa e depois não continua. É só aquele impulso mesmo inicial. E assim, como que externamente a gente consegue ter esse acesso a essas energias, né? Por exemplo, na nossa alimentação. Como eu falei, por exemplo, eu, Luana, vou mostrar para vocês depois, eu tenho um pouquinho de falta de terra. E como que eu sei disso? Porque eu fiz o meu mapa astral. Eu, como astróloga, tenho essa ferramenta de autoconhecimento que é muito bacana para a gente poder ver essas energias e como elas funcionam. Então, eu consegui detectar que eu tenho um pouquinho de falta de terra. O que eu faço? Eu como mais tubérculos, eu como mais raízes, eu procuro estar em contato, colocar meu pé no chão. Enfim, faço das minhas técnicas pessoais uma forma de agregar essa energia que para mim falta. Só que a gente não é só a nossa energia pessoal, né? A gente tem todas as outras coisas do dia a dia. De repente, um dia eu estou um pouco mais ansiosa, no outro dia eu estou menos. Enfim, e o Elemental Light, ele vem exatamente para ajudar nesses momentos, né? Ajudar a equilibrar essas energias através da energia dos elementos. Então, eu vou mostrar rapidamente aqui. Eu coloquei uma observação do mapa astral. Não se assustem, esse é meu mapa. Estou compartilhando aí com vocês. Uma coisa bem pessoal minha, mas só para mostrar. O mapa astral, ele é meio que uma foto do céu no momento que você nasce, né? E esses brecuteca aqui, ó, esses símbolozinhos todos, eles são os planetas que estão distribuídos no meu céu. Se vocês verem essa tabela aqui está a distribuição dos meus elementos. Então, fogo, ar, terra e água. E aqui eu tenho um mapa relativamente equilibrado. O que acontece com a minha Terra? Por mais que aqui eu tenha 4 planetas, igual vocês estão vendo aqui, não são planetas muito pessoais. São planetas que trazem eles são um pouquinho mais distantes, não tem tanta influência na minha energia pessoal. Então, a gente faz, assim, esses cálculos, né? E a gente vê, na verdade, eu tenho 23% de Terra, porque o meu, ele é bem equilibradinho. Então, o professor Luana, mas então como que eu sei, né? Além do mapa astral, como que eu sei qual que é a energia que eu estou mais conectada ou menos? É observação e autoconhecimento, gente. A gente tem várias ferramentas no nosso dia a dia que a gente pode usar para se conhecer, para ir atrás e ir se conectando. Falando sobre o Elemental Light, o que ele é, então, como eu te disse, eu acho que fica um pouquinho mais fácil de entender, depois de explicar sobre os elementos. Ele é a canalização dessas energias dos elementos. Então, a gente tem o elemento como fonte, a gente faz a ativação desse elemento e leva essa energia para um receptor. A gente usa da energia do elemento e não da nossa energia. Essa é a principal diferença que existe entre o Elemental Light e o Reiki. Porque o Reiki a gente tem a necessidade de que a energia passe pela nossa energia vital, né? Pelo nosso Ki. E o Elemental Light não. O Elemental Light a gente vai usar um elemento como fonte diretamente para determinado chakra ou para uma harmonização pessoal. Enfim, é conseguir trazer pontualmente mesmo essas fontes de energias dos elementos para as pessoas, para os animais, para os ambientes e até para as situações. Eu coloquei aqui, então assim, como que se dá, né?
tem um elemento, esse elemento ele emite uma onda e essa onda a gente faz como se fosse um maestro. A gente leva essa onda até onde ele precisa ser recebido, tá? Aqui algumas aplicações do Elemental Light, né? Você pode usar, assim como o Reiki, você pode fazer uma auto-aplicação, de repente detectei, hoje estou muito emotiva. Vai lá e faz uma auto-aplicação de algum elemento que vai equilibrar isso daí. Uma aplicação presencial, uma aplicação à distância, pode ter energização de água, de medicamentos para potencializar a cura, né? Para potencializar os elementos, para harmonizar ambientes, criação de espaços sagrados, e também complementar na aplicação do Reiki, porque assim, o Elemental Light, ele vai ajudar a potencializar o seu Reiki, por mais que ele não vá usar da sua própria energia, ele vai potencializar aquela energia sua que está ali contribuindo para a aplicação do Reiki, tá bom? Eu acho que basicamente a respeito do Elemental Light é isso, resumindo, né, a canalização da energia dos elementos. E assim, eu trouxe aqui uns depoimentos de um pessoal que aplicou, Luana, até desculpa, alguns só são me alunos permite nossos. um comentário breve, desculpa a interrupção, né? Mas eu acho Claro. importante colocar que o Elemental Light, ele pode ser usado junto com o Reiki, né? É possível uma sessão de Reiki junto com o Elemental Light. E que o Elemental Light também ele tem um processo de iniciação, assim como o Reiki tem uma linhagem, né? E precisa ser por um mestre devidamente qualificado, etc, etc, né? Então, desculpa, apenas acho importante, já que falamos do Reiki também. Com certeza. O Elemental Light, ele tem uma abordagem energética muito similar, assim, a do Reiki, né? Por se tratar de uma energia que ela é canalizada, então quando você consegue juntar as duas coisas, isso traz benefícios gigantescos. Vamos lá, então, para os depoimentos. Essa aqui é a Bianca, a mãe dela estava com um problema de movimentação no pé e relatou para a gente que depois de uma aplicação de Elemental Light com o elemento do fogo, a mãe dela começou a recuperar esses movimentos, já fazia um mês mais ou menos que ela estava em fisioterapia, não tinha tido resultado, e com a aplicação do Elemental Light Fogo, ela conseguiu ter resultados bem bacanas. Aqui, depois, o Ricardo, ele está passando por uma transição profissional e isso tem me causado estabilidade emocional. E aí foi aplicado Elemental Light nele, ele falou que ele sentiu uma paz, uma tranquilidade que fizeram ele dormir como nunca. Então, relaxou. Aqui também a gente tem da Raimunda. A Raimunda estava com cistite, estava com uma crise, a dor não passava. E passou no médico, não tinha resolvido muita coisa, recebeu o Elemental Light, água e fogo, e ficou super bem, com uma leveza, ficou calma, conseguiu esvaziar a bexiga e novamente ficou bem. Esse outro é da Simone, que relata que conseguiu dormir como não dormia há muito tempo, estava dormindo mal e dessa vez conseguiu relaxar e dormir, ter um sono reparador. E por último, a Érica, que falou que estava com tontura, pressão baixa, não conseguia ficar em pé, chegou a vomitar, e que depois ela sentiu um calor envolvendo todo o corpo dela, né? Foi aplicado Elemental Light, e ela se sentiu ótima depois, levantou super bem. Enfim, são relatos aí que a gente tem de alunos que a gente aplicou ou que aplicaram em outras pessoas, e é muito bacana de ter esse retorno. Aqui é o contato meu e do Felipe, né? A gente tem um projeto junto, que é o projeto Lumina. A gente faz atendimentos, harmonizações, a gente está dando cursos de Reiki, de Elemental Light também, assim como tem a parte do mapa astral, né? Enfim, tem bastante coisa que a gente tem trabalhado junto. O nosso Instagram está em construção, mas para quem já quiser começar a seguir é projeto.lumina, tá bom? Agradeço muito, muito obrigada pela oportunidade novamente. Até mais. Obrigado, Luana. Foi muito importante, foi muito agradável você trazer luz para a gente sobre esse aspecto. Dá para tirar o... Sim, sim. Pronto, voltamos. Foi. Muito obrigado por você ter compartilhado com a gente
esse seu conhecimento, essa sua expertise, e devagar a gente vai compreendendo, a gente vai fazendo esse verdadeiro mosaico que Deus nos permite através de todas essas nuances aqui. Duas formas de prática da transmissão da bioenergia, diriam alguns, se fôssemos rotular essa coisa. Mas eu gostaria agora também de convidar o nosso querido irmão Wilson, que também trata dessa questão energética, mas através de um outro enfoque. Agora, um outro enfoque sob o aspecto talvez religioso, sob o aspecto religioso, uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de nós vermos essa questão. Eu fico muito feliz de você ter aceito o convite, Felipe, Wilson, porque a sua cultura, a nossa religião da Umbanda, sempre tão cercada de preconceitos, de mal-entendidos, de invencionices, mas seja muito bem. E você tem aí a casa sua para você nos dizer como é essa questão da cura energética através da Umbanda. Muito obrigado, a satisfação de estar aqui é minha. Eu agradecer o Felipe e a Luana também pelo conhecimento, muito, muito interessante. Eu vou pôr uma telinha aqui também. Direito isso daqui, né? Bom, eu acredito que, como o Fernando falou, como o Sapientíssimo falou, tem um mistério que envolve as religiões diferentes todas elas são espiritismo. O que é o espiritismo? O espiritismo é o contato nosso com o espírito. Todas as religiões que fazem o contato com o espírito são espíritas, certo? A forma só dessa abordagem é que é diferente. Então, eu coloquei aqui para a gente ter uma noção bem rápida, bem superficial sobre cada uma, né? Então, o candomblé é uma religião africana trazida para o Brasil pelos negros escravos, e que o médium do candomblé, ele não incorpora uma entidade, uma pessoa, ele incorpora uma energia. É a energia do orixá. Então, tem as linhas de orixás, então ele incorpora a energia da linha. Tá? E como tal, uma energia não fala, não se comunica, né? Então, no candomblé não há consulta. O orixá não fala com o consulente, com as pessoas. O contato que existe é através dos búzios, da leitura de búzios, apenas. Tá? Com relação ao kardecismo, que o nosso irmão Pedro vai falar em seguida, o kardecismo trabalha numa faixa de vibração sutil, bastante sutil. Então, o tipo de entidade que é abordada pelo kardecismo é o espírito sofredor, o espírito que desencarnou das mais diversas formas, né? E algum nível
de espírito obsessor, principalmente espíritos familiares que, por qualquer motivo, por motivo de estarem perdidos ou por motivo de vingança, o que quer que seja, eles se aproximam de uma pessoa, da pessoa obsidiada, né? E causam nela perturbações das mais diversas qualidades. Não vou me aprofundar, só vou falar isso daí. E terceiro, finalmente, a Umbanda, que é o assunto que a gente vai conversar. A Umbanda não tem nada a ver com o Candomblé. As semelhanças são bastante pequenas. A Umbanda é uma religião, aliás, é a única religião 100% brasileira. Tá? E o que a Umbanda faz é a incorporação de espíritos de certas linhas, né? Então, pretos velhos, caboclos, ciganos, baianos, e cada um tem um tipo de vamos falar de especialidade. Tá? Então, o preto velho vem para dar colinho. Então, é humildade em pessoa. Então, incorpora com aquela doçura do preto, né? Com a paciência do preto, e vai ouvir todas as histórias do mundo, né? E vai dar conselho da forma mais doce e carinhosa possível. O índio é mais firme, mais duro, mas na verdade todos eles, as soluções dos problemas acontecem por todos eles. Mas a forma, a postura do índio é uma postura mais de força. A do baiano é de alegria. Então, ele contagia com alegria, com bom humor, né? Da criança com doçura, e assim por diante, e assim vamos. Aí a gente tem uma entidade diferente, que é uma entidade não, uma linha de entidades, que são as entidades de esquerda. Tá? O que tem formas diferentes de ver também. O que é a esquerda? A esquerda é o mal? Não, não é o mal. A esquerda, na verdade, é o equilíbrio. Né? O que seria da gente se só tivesse o certo? A gente nunca saberia o que é o errado. Né? E, consequentemente, não evoluiríamos. Então, as entidades da esquerda têm a missão dada por Deus para fazer o equilíbrio, para a gente poder ter livre-arbítrio. Né? É a lei da progressão, né? Do aprendizado espiritual. Então, a esquerda vem como contraponto à direita para que a gente consiga saber o que é certo, o que é errado ao longo do caminho. Tá? Mais um. Aqui tem uma exemplificação do candomblé, né? Tem os orixás têm as suas roupas próprias, a sua forma de atuação. Aqui do kardecismo, o Allan Kardec é o codificador e o Chico Xavier é o maior divulgador do espiritismo, do espiritismo kardecista que já existiu. Né? Era o amor em pessoa. Né? Ele emanava, por onde ele passava, ele emanava amor. É um negócio impressionante. Aí eu fui só duas entidades para a gente conhecer. O caboclo, a gente pode ver que ele tem uma figura de índio, mas de índio brasileiro.
aqueles índios com cocares lindos, aquelas coisas, aquilo é índio americano. Não tem nada a ver com a gente, tá bom? Então, por isso é chamado mais do caboclo. E o nosso preto velho, bonitinho, né, humildezinho aí, tá? Como funciona? Como funciona isso daqui? Uma pessoa vai entrar num centro espírita triste, desequilibrada, nervosa, brava, doente, sei lá, qualquer coisa que seja. Ela vai sentar na frente da entidade e o primeiro contato que vai haver é um passe mediúnico, é um passe espiritual. Nós temos dois tipos de passe. Um dos passes, que é mais normal no kardecismo, é parecido com o que é feito no reiki, a imposição de mãos, né, utilizando a energia do médium e do ambiente que ele está para ajudar a pessoa. O passe espiritual, ele é feito pela entidade. Então, ele usa elementos espirituais, né, o que ele pode manipular de energia e tudo, para ajudar a pessoa. Então, normalmente, só no primeiro contato da pessoa com a entidade, já dá para saber o que ela tem, como ela está, e normalmente equilibrá-la. Tá? Porque a entidade vai conversar, já sabendo, porque quando a gente não está bem, isso serve para qualquer um, né? A gente transborda. Aliás, a gente transborda tudo, né? Tanto o bem, a gente transborda felicidade, amor, alegria e tal. Quando a gente está ruim, também. A gente mostra. Dificilmente a gente consegue esconder os sentimentos, principalmente de um espírito, né? Então, a imposição de mãos no passe e a manipulação de energias, alguns usam algum elemento, uma planta, algum fumo, alguma coisa para facilitar esse trabalho de equilíbrio. Então, normalmente, só nesse contato, o trabalho já é feito tranquilamente. A pessoa já fica melhor. Um detalhe importante, uma doença importante que é do nosso tempo, e aí o que a gente precisa ter só é ouvido e paciência, é a solidão, né? Então a gente percebe que nos centros espíritas, muitas pessoas vão porque não tem com quem conversar, moram sozinhas, são sozinhas. Os mais velhinhos, ninguém tem paciência com eles, não quer ouvir a conversa, não quer saber. Então a pessoa vai lá e senta e ela não quer ser curada, ela não quer nada, ela quer falar, só falar. Aí ela senta e fala, agradece e vai embora. Bem. Então esse é um detalhe interessante que a gente percebe demais na conta. Mas, voltando então à utilização das energias pela entidade, o normal são os desequilíbrios, e aí é uma coisa interessante, que também vai de encontro ao que o Felipe e a Luana falaram. A grande maioria dos desequilíbrios, das doenças, das moléstias, elas são adquiridas. Elas são fabricadas. As pessoas, por mau pensamento, por más palavras, por más atitudes, elas acabam... a vida é uma frequência. A Terra toda é feita de energias e de frequências. Então a gente vibra na frequência que a gente quer.
Se vibrar nas altas frequências, a gente vai estar bem. Se vibrar nas baixas, a gente vai se ligar em energias densas, baixas também, né? E a gente percebe que as pessoas se perdem muito facilmente e vibram nessas baixas energias e acabam... Lá embaixo você vai encontrar de tudo que não é bom, né? Então, acabam adquirindo doenças, desequilíbrios e, assim, muito, muito fortes. Normalmente até vão de encontro às dificuldades, às fraquezas que a própria pessoa já tem, né? Claro, um espírito esperto e malvado, vamos colocar assim, vamos dizer, ele vai usar a própria fraqueza da pessoa para atacá-la, né? E por que um espírito ataca uma pessoa? Ataca porque ele foi incomodado, ataca porque ele foi mandado, e foi mandado ou por inimigos desta vida, ou por inimigos de outras vidas. Aí, o tratamento para isso já é um tratamento um pouco diferente. Nós falamos só do uso de energia da entidade. Para esse tipo de problema, precisa ser feita uma sessão, vamos chamar de desobsessão. Tá? Então, o espírito é retirado e encaminhado para o lugar onde ele precisa se tratar, ou fica preso até que ele tenha condições. Nem todos, da mesma forma que no nosso mundo encarnado, nem todas as pessoas estão prontas para ouvir, né? ou para entender. Então não adianta ficar gastando vela com mal defunto, né? Então, alguns são encaminhados e tratados, muitos são, e outros não são, não tem como. Só isola, deixa eles presos até que eles possam aprender e entender alguma coisa. Aí a gente vai... Esse tipo de ataque, ele é mais... conforme o tempo que ele dura, ele afeta o físico, o nosso físico, o físico da pessoa encarnada. Tá? Porque essas entidades usam de elementos da natureza, de forças, de energia da natureza, de energia universal também, para conseguir o intento dela de ter um prejuízo, né? Para isso, a gente vai ter... Nós temos correntes de médicos do astral. Tem várias correntes que exclusivamente de médicos, que atuam... Normalmente, eles já atuam com as pessoas, mas que quando são chamados, eles fazem uma atuação mais específica. Fora a corrente... Deixa eu passar aqui. Aqui nós temos o passe, né, imposição de mãos. Essas energias, elas precisam ser tratadas através, efetivamente, de um médico, né? Então, tem muitas entidades médicas que incorporam no médium e ele faz intervenção. Essa intervenção pode ser a prescrição de um chazinho, né, até uma cirurgia espiritual. É um leque bastante grande de intervenções. Tá? Todas elas vão utilizar a energia universal para isso, a energia manipulada, né, pelo
pelo médium e pela corrente que está na proteção envolvendo aquilo ali, aquela situação. Então a energia é manipulada e enviada para a melhoria do médium. Nós temos, também, como foi falado, nós temos uma porção de exemplos fantásticos no centro onde eu trabalho e que o Sapientíssimo já esteve, conhece. E cura de pessoa, cirurgia de tumor no cérebro, a retirada do tumor. O tumor da mulher estava no cérebro e apertando o globo ocular. Então ela não enxergava mais entre os dois. Então afetava a visão dos dois olhos. Ela foi operada. O tumor não foi retirado totalmente, porque era muito grande, mas ele foi reduzido a ponto de não atrapalhar mais, nem incomodar o cérebro, e ela voltou a enxergar. Né? Uma outra que veio uns 10 anos depois, veio a morrer de outra coisa, mas ela tinha um tumor, um câncer na barriga, foi muito impressionante. Uma bola de futebol de salão na barriga. Uma cirurgia sem corte, sem nada. Só foi posto, ela foi operada e foi colocado dreno, e sem um corte, sem nada, você via o lugar onde estava o dreno, e ele drenava o tempo todo. Durante quase um ano ele ficou drenando para tirar aquele inchaço da barriga e o líquido que ficou ali. E a mulher ficou curada. Né? É evidente que aí nós vamos entrar no assunto do karma que está aí na tela. É claro que nem tudo pode ser curado. Né? O que pode ser curado é o karma adquirido. O karma, que é do progresso espiritual, ele não pode. Você vem com a missão e vai ter que dar conta dele. Então, a pessoa que tem câncer, como lei de progresso espiritual, nada vai curar. Mas o karma que é adquirido nessa vida por um sentimento muito profundo de tristeza, de perda, qualquer coisa assim, ele é adquirido. Se é adquirido, não era da pessoa. Então ela tem como tirar. Esse tem como curar. Tá? Como foi o caso dessa mulher. Tá? Mais um. Nós temos na verdade, a apometria, ela tem atuação em várias religiões diferentes, sempre em religião, mas ela tem vários segmentos diferentes no kardecismo, na Umbanda. Né? O que é a apometria? Desculpa, irmão Wilson, eu estou aqui, como o Pedro está como anfitrião, nós já estouramos bem o tempo, já estamos com 21 minutos. Opa, estava esperando o Sapientíssimo falar. Tá bom, desculpa. Então, eu só vou falar rapidinho da apometria, que é a utilização, a cura dos corpos físicos, corpos físicos e sutis. Né? Então, é feito um tratamento em cada corpo para ajudar. Roda de energia, parecida com a cadeia de união conhecida aí dos irmãos, né? Então, faz uma roda, pensa na pessoa que precisa ser ajudada e joga energia para que ela se cure.
Aí eu coloquei aqui essênios de Jesus, que é, na verdade, assim, a forma mais antiga de se curar é a imposição de mãos, né? Ela era feita pelos essênios antes de Jesus, né? Eles eram os diferentes. Eles moravam no deserto e curavam por imposição de mãos, enquanto os outros usavam ervas e outras coisas. E no período dos essênios, Jesus, dizem até que Jesus fez um estágio com eles, né, na época, e Jesus também curava com a imposição de mãos, né? Aqui fala um pouquinho de apometria, mas é só a demonstração. A grande maioria das doenças são obtidas por erros, fraquezas, vícios nossos. A culpa é nossa. Nós ficamos doentes. Nós nos colocamos doentes, né? Então, como que a gente cura isso? Com cabeça boa, com bom pensamento, com bons princípios. E a Terra é uma grande escola, né? Então, se a gente está na escola, a gente tem o direito de errar. Tem a obrigação de acertar, mas tem o direito de errar, né? Então, que a gente mais acerte do que erre. Eu peço desculpas aí por ultrapassar, estourar o tempo, eu não percebi. Imagina. E agradeço a oportunidade de estar aqui. Foi muito bom. Imagina, meu irmão. Muito obrigado pelas suas colocações, muito obrigado por compartilhar conosco essa cultura maravilhosa aí. Sem mais delongas, irmão Pedro Neves. Ok. É um prazer enorme estar aqui com vocês, agora como palestrante espírita. Essa é uma outra faceta do que eu faço. Nós vamos falar um pouquinho sobre canalização de energia na visão do espiritismo. Vou procurar ser bem breve, porque a gente sabe aí o que a gente tem que fazer, né, Felipe? A questão do passe magnético é muito antiga. Já tem um papiro que data de 3.000 anos antes de Cristo lá no Egito. Isso aí eu tirei de um livro chamado Religião dos Espíritos, que foi psicografado pelo Chico através de Emmanuel, em que ele dá conta de que, já naquela época, né, isso aqui é uma tradução desse papiro, pousa tua mão sobre o doente e acalma a dor. Então, isso é muito, muito antigo, já acontece desde longa data. O Espiritismo tem uma percepção sobre como isso funciona. Mas eu vou dar uma divergida aqui rapidão para falar um pouquinho sobre o poder do pensamento. Tem o Masaru Emoto, ele é um fotógrafo, ele não é um cientista. Ele fez uma experiência em que ele fotografava cristais de águas congelados, então colocava água ali do lado e mentalizava e falava palavras, e essas são as fotografias de cristais de água, pelo método que ele fez, quando falava a palavra esperança, quando falava a palavra oração, só pelo pensamento, né? E aí também com músicas, né? Por exemplo, quando estava tocando lá heavy metal, a água se cristalizava dessa forma, ou então quando estava tocando um Mozart dessa maneira, né? Quando estava mentalizando você me enoja, então obrigado. Existe uma controvérsia se essa técnica é científica ou não é científica, mas para o espiritismo a água tem uma característica muito importante, tanto que a gente trabalha com um negócio chamado água fluidificada, que é uma maneira de transmitir energia, né? Existe uma mentalização em que um médium coloca a sua mão sobre a água, os espíritos que estão desencarnados transmitem energia para essa água. E eu estudei física um tempo atrás na minha vida. A água é um elemento interessantíssimo, que tem características completamente diferentes de todos os outros elementos. Tanto que é o único elemento que sólido, a fase sólida, ele afunda na fase líquida. Aliás, ele flutua na fase líquida. Quando a gente joga gelo, ele flutua. Todos os outros metais, todos os outros elementos na fase sólida, quando põe na fase líquida, ele afunda. E por conta disso, a gente sabe que isso é muito importante, né, para que a vida acontecesse. Lembrando também que o nosso corpo é
né? Pelo menos 60% a 65% de água. Então, quando a gente está emitindo um pensamento, nós estamos, de alguma forma, transmitindo para a água que a pessoa é, ou a água que todos nós somos, essa forma de pensamento. O passe magnético, segundo Emmanuel, é uma transfusão de energia psíquica para a renovação das forças físicas ou espiritual. É como se fosse uma transfusão de sangue. Na verdade, o objetivo é substituir energias negativas por fluidos benéficos para equilibrar o funcionamento das células e tecidos e promover uma harmonização neurológica. Essa é a função do passe magnético. É uma forma como canaliza energia, muito parecido com o Reiki, né? Tem muito a ver. O passe é transmitido pelas mãos, mas também, segundo o Espiritismo, pode ser transmitido pelo sopro, pelo olhar ou à distância, né? A transmissão de energia, né, ela pode ser, tem uma redundância aqui, vocês me desculpem, por um espírito desencarnado misturado com os fluidos do espírito encarnado. Ou pode ser também, simplesmente, pelo próprio espírito encarnado, né, que transmite através do pensamento a sua energia positiva. A absorção da energia ela se dá através do centro de força, que conectam, segundo o Espiritismo, o corpo material com o corpo espiritual, né? Centros de força também são conhecidos como chakras, que em sânscrito quer dizer roda. São pontos de contato entre o corpo material e o corpo espiritual, né? E a energia entra para o corpo espiritual através do espírito nesses pontos, nesses centros de força. Só para lembrar aqui quais são, né? Todo mundo deve conhecer bastante isso: coronário, frontal, laríngeo na garganta, cardíaco, que é do lado esquerdo do peito, o gástrico no estômago, o genégio, que é o baixo ventre ou a parte sexual, e o básico, que é na base da espinha. Desde sempre eu me entendo como espírita, porque eu nasci dentro de um lar espírita, então tomar passe no centro espírita sempre foi uma coisa mais ou menos corriqueira, até que eu participei de um trabalho, uma época, em que a gente ia nos hospitais para transmitir energias para espíritos que estavam desencarnando, morrendo, né? Em que o momento do desenlace é muito importante. Então, essa transmissão de energia tem várias funções, né? Entre elas, uma delas é essa que eu estou falando para vocês. O passe magnético cura doenças? Na nossa percepção, ele transmite um reequilíbrio energético para que a pessoa possa modificar sua visão, que enxerga as mesmas circunstâncias de maneira diversa. Dentro do Espiritismo, o que a gente diz é que as doenças que foram criadas por situações em vidas anteriores ou nessa mesma, por decisões e por ações das pessoas, e que desequilibra, né, os seus centros energéticos. E muitas vezes a doença é a cura para o problema espiritual. Então, passar por aquele momento difícil é uma necessidade que o espírito tem para se reequilibrar. Então, dessa forma, com o reequilíbrio energético, a pessoa vai modificar sua vida, não mudando situações circunstanciais, né? Mas com a mudança da sua percepção e da sua própria energia e do seu próprio pensamento. Existem outras transmissões de energia, né? O pensamento, já falei bastante, né? Principalmente o foco. Tem pessoas que conseguem à distância, ou através da palavra, né? Que a palavra também carrega essa energia muito, muito grande. Outra forma de transmitir energia é a oração, que é a conexão com o divino. E também existem energias negativas, né? Que desequilibram. Ainda temos muito que aprender nesse campo, ainda temos muito que praticar nesse campo. E quero falar uma coisa que eu comentei com o Wilson quando eu conheci aqui pelo telefone. Nós estamos em religiões e percepções distintas, embora tenha uma base muito, muito próxima, muito parecida. Mas houve um caso na minha família de um filho meu que teve um desequilíbrio durante um tempo muito grande e foi num centro de Umbanda que ele conseguiu se reequilibrar. Então, eu particularmente acredito que a manifestação do divino, a manifestação dessas energias, não tem um selo. Por isso que eu gostei muito da gente estar fazendo isso desta forma. Várias percepções sobre o mesmo tema. Eu fui mais rapidinho aqui, porque eu tive que encurtar, né?
Eu também sou um verborrágico, eu ficaria falando aqui um tempão, mas eu acho que a gente cumpriu o nosso papel de trazer para todas as pessoas aqui perspectivas diferentes. Quem tiver curiosidade, como disse o nosso Sereníssimo, né, vai atrás, né, procura o seu lugar onde você se sente mais à vontade, porque equilíbrio não tem selo de religião, o equilíbrio está muito mais dentro de cada um. Porque, no final das contas, o que nós estamos procurando é felicidade. E a felicidade, ela começa de dentro para fora e não de fora para dentro. E o que nós queremos todos é buscar o equilíbrio. Foi muito gostoso falar agora, não como anfitrião da reunião, né? Mas transmitindo aqui um pouco do que eu acredito, do que eu conheço. Muito obrigado aí pela oportunidade, Sereníssimo. A palavra está de volta aí para você. Obrigado, irmão Pedro. Obrigado a todos vocês. Foi uma oportunidade excelente para nós, acima de tudo, adquirirmos mais conhecimentos, mais experiência. São aspectos, eu encaro aspectos do mesmo todo comum. Eu vi essa reunião hoje como um grande diamante em que cada vez que eu dou uma volta, numa faceta, tem um brilho e uma tonalidade um pouco diferente. Mas é do mesmo local, é do mesmo centro, é do mesmo todo, né? Eu gostaria, rapidamente, para que a gente possa fazer o encaminhamento da parte final, convidar para as considerações finais rapidamente. Luiz Felipe? Desculpa a palavra do Luiz Felipe. Nós temos 9 minutos para colocar esse negócio no ar. Tem que ser hiper mega blaster rápido. 1 minuto cada um. Apenas agradecer, dizer que, né, reforçar que eu e a Luana estamos também à disposição aí no Projeto Lumina, o contato já foi passado, ou se alguém não teve oportunidade de anotar, é só deixar recado na página. E, Pedro, voltamos daqui a 15 dias aí com mais terapias holísticas, né, para a gente falar Legal. um pouco do cuidar de si. Muito obrigado, Sereníssimo Grão-Mestre. Obrigado, Felipe. Luana? Oi. Muito obrigada, foi muito incrível, é muito bom, como eu disse, compartilhar e poder ter essa troca, exatamente o que você falou, né, é a mesma coisa de várias perspectivas, então é muito interessante de poder ter esse olhar 360 aí de tudo que a gente está falando. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado e seja sempre bem-vinda. Meu querido irmão, Obrigada. Eu também quero, Sereníssimo, só quero agradecer também a oportunidade maravilhosa de estar aqui, de aprender, de conhecer outros segmentos. Quando o irmão Pedro falou Elemental Light, eu falei, o que seria? E hoje eu sei o que é. Sei e gostei. Então, muito obrigado. Peço desculpa aí pro irmão Pedro, que acabou tendo que encurtar, né? Desculpa. Tá? Mas uma satisfação. Estou sempre à disposição. Pedro? Obrigado. Até a próxima. Espero que quinta-feira que vem estejamos todos juntos aqui mais uma vez. Divulguem, coloquem, compartilhem, deem ideias. Participem. Muito obrigado a todos. Hoje nós tratamos 2 aspectos mais técnicos científicos a respeito da bioenergia e 2 aspectos mais para o lado conceito religioso, né? Então fica para o acréscimo de todos nós e que o grande arquiteto do universo ilumine a todos vocês e que nós possamos estar muitas outras vezes mais juntos, compartilhando dessa amizade, desse conhecimento, dessa bem-querência comum a todos. Muito obrigado e muito boa noite. Quem estiver assistindo pelo YouTube, não esqueça de clicar no positivo e se inscrever no canal.